Bom dia, primeiro ano de História. Como nós já terminamos a apostila, conteúdo, prova e simulado, eu vou dar uma revisão, uma correção de exercícios, de alguns exercícios que eu pedi durante o bimestre que eu achei que foram importantes, tá? Então na 644, o exercício 6 sobre da UERJ, tem aí falando sobre os reis absolutistas, né? E sobre a importância do absolutismo nesse período. Então o absolutismo no século XIV, principalmente, ele foi fundamental para a ascensão da burguesia, porque o rei absolutista ele se aliou à burguesia e os dois se ascenderam socialmente, eliminando o senhor feudal da parada, eliminando o senhor feudal da sociedade. E essas imagens que estão aí na 644 apontam essa centralização de poder como o rei, como o centro da política, né? O rei sol, né? Principalmente na França e na Espanha você tem um absolutismo centralizador, tá? Outro exercício que eu separei aqui para vocês, que eu pedi ao longo do bimestre, o 657, exercício 6, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então aí tem duas imagens, não é? E as perguntas. Com base nas informações anteriores e em seus conhecimentos, responda o que se pede. Que processo histórico pode ser identificado pelas referências anterior? Né? Então você tem duas imagens do humanismo, não é? Então nós estamos falando sobre o quê? Sobre o cientificismo e sobre o humanismo. Então é o início das teorias científicas, tá? A B. Cite e analise uma característica desse novo modo de conceber o conhecimento. Então, a partir do século XVIII, principalmente... Nossa, XVIII não. Bem, XVI. No século XVI, os conhecimentos começam a ter que ser comprovados cientificamente. Né? Vai criar uma vacina contra o coronavírus. Como? Tem que testar em tantas pessoas, não ter efeito colateral e tal. Então, essa metodologia de teste e procedimentos começa com esse cientificismo que surge em substituição às explicações da fé, né? Principalmente no século XIV e XV. As ideias da fé elas diminuem e as explicações científicas sobre o mundo e seus fenômenos aumentam. E a C explica o impacto desse novo mundo para conceber o conhecimento dos dogmas religiosos da época. Então o que acontece é que os dogmas eles foram substituídos pelo conhecimento, e o conhecimento ultrapassou as barreiras e as crendices populares que existiam sobre a sociedade. E o último que eu pedi aqui, 672, da Fundação Getúlio Vargas, diferenciando o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo, né? Então, aponte uma característica de cada uma dessas expressões. Então, o luteranismo podemos colocar como primeira reforma, né? O anglicanismo mistura política e religião, porque o chefe do Estado inglês é o chefe da igreja, e o calvinismo tem como supervalorização da burguesia, ou seja, se ele tem dinheiro, ele é um predestinado de Deus. B. Por que o luteranismo e o calvinismo espalharam-se por diversas regiões da Europa? Né? O B da 672, né? Exercício 6. Porque era um regime que a burguesia apoiava, né? Porque a Igreja Católica condenava a usura, o lucro. E com o surgimento desses regimes, a burguesia poderia lucrar sem o pecado que a Igreja Católica pregava. Então é mais fácil substituir a igreja do que parar de lucrar. E a C. Quais as relações podem ser estabelecidas entre o calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo? Então, é essa ideia de que quanto mais dinheiro, mais lucro ou mais sucesso você tem, mais predestinado por Deus você é. Isso na verdade não existe, isso é uma criação do calvinismo, né? Ele ganha dinheiro, então é porque Deus deu dom para ele, né? Então essa relação entre o sucesso econômico e uma bênção divina vem desse ideal calvinista, tá bom? Então é o C da 672.